Ricardo Santos estava na varanda do escritório no terceiro andar da sua mansão quando viu Beatriz chegando pelo portão dos fundos. 7 horas da manhã, em ponto, como sempre. Nem um minuto a mais, nem um a menos. 3 meses trabalhando na casa dele, e ela nunca tinha se atrasado nem uma única vez. Isso deveria ser motivo de alegria para qualquer patrão, especialmente depois da sequência interminável de funcionárias que apareciam um dia e sumiam no outro, deixando a casa em completo caos. Mas Ricardo sentia uma inquietação estranha sempre que observava a rotina mecânica da empregada. Beatriz Lima caminhava pelo jardim com passos firmes, a bolsa preta sempre apertada contra o corpo, os olhos fixos no chão. Ela usava o mesmo tipo de roupa todos os dias: calça jeans escura, blusa de algodão simples, tênis branco que já tinha visto dias melhores. Mas havia algo na postura dela que chamava a atenção. Não era a postura curvada de alguém derrotado pela vida. Era ereta, digna, como se ela carregasse algum propósito interno que a mantinha em pé. Ricardo conhecia gente suficiente para saber a diferença. Nos seus 40 anos, construindo um império imobiliário que valia 50 milhões, tinha convivido com pessoas de todas as classes sociais. Sabia identificar quem estava realmente quebrado e quem apenas passava por uma fase difícil. Beatriz definitivamente não se encaixava no primeiro grupo, mas também não parecia estar em uma situação temporária. Ele desceu as escadas e entrou na cozinha, onde Beatriz já estava preparando o café da manhã. Como sempre, ela cumprimentou com um bom dia, Senhor Santos, educado e neutro, sem levantar os olhos da frigideira onde fritava ovos. Ricardo respondeu da mesma forma, mas ficou observando enquanto fingia ler o jornal. Beatriz trabalhava com uma eficiência silenciosa que era quase perturbadora. Nunca desperdiçava movimentos, nunca deixava nada pela metade, nunca precisava que ninguém repetisse instruções. Em 3 meses, Ricardo não conseguia lembrar de uma única vez em que ela tivesse cometido algum erro significativo. Era como se ela colocasse toda a sua energia mental em ser perfeita naquele trabalho. Se você chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa família, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar compartilhando histórias que emocionam e fazem refletir sobre os pequenos gestos que podem transformar vidas. Seu apoio faz toda a diferença nessa missão. Beatriz, Ricardo disse quando ela colocou o prato na frente dele, você não quer se sentar e tomar café comigo? Essa mesa é grande demais para uma pessoa só. Ela parou por uma fração de segundo, como sempre fazia quando ele tentava puxar conversa. Obrigada, Sr. Santos, mas preciso terminar a organização da sala antes das 9. Sempre a mesma resposta educada, sempre a mesma barreira invisível. Ricardo não era homem de desistir fácil, não tinha construído uma fortuna sendo passivo. Mas Beatriz tinha uma forma de recusar que não deixava espaço para insistência sem parecer inconveniente. O resto da manhã seguiu o padrão habitual. Beatriz limpava cada cômodo com atenção meticulosa, organizava, passava pano, aspirava. Ricardo tentava trabalhar no escritório, mas se pegava observando pela janela sempre que ela passava pelo jardim. Havia algo nela que o intrigava profundamente, uma determinação que parecia desproporcional para um trabalho doméstico. Uma urgência sutil em cada movimento, como se cada minuto fosse precioso demais para ser desperdiçado. Uma história não contada que parecia pesada demais para os ombros delicados dela. Por volta das 10 horas, Ricardo estava no telefone resolvendo um problema com uma construtora, quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Ele se desculpou com o interlocutor e foi verificar. Beatriz estava ajoelhada no chão, reorganizando alguns livros que tinham caído da estante. Não havia nada de incomum nisso, exceto pela forma como ela estava se movendo.
devagar demais, como se cada movimento exigisse um esforço concentrado. Está tudo bem? Ricardo perguntou. Beatriz levantou a cabeça rapidamente e ele viu algo que nunca tinha notado antes. Havia círculos escuros profundos sobre os olhos dela, como se ela não dormisse adequadamente há muito tempo. Não era apenas cansaço de trabalho. Era algo mais profundo, mais persistente. Está sim, senhor. Só tropecei, ela respondeu. Mas a voz saiu mais fraca que o normal. Ricardo a observou se levantar. Beatriz segurou na beirada da mesa por um segundo antes de se endireitar completamente. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas ele notou. E começou a prestar mais atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela sempre recusava qualquer lanche extra. A pressa com que guardava as coisas às 3 da tarde. A maneira como evitava conversas que pudessem se estender além do estritamente profissional. Durante o almoço, Ricardo reparou que Beatriz mal tocou na comida que preparou para si mesma. Ela comeu algumas garfadas de arroz e um pedaço pequeno de frango, mas passou a maior parte do tempo mexendo a comida no prato. Quando ele ofereceu que ela levasse as sobras para casa, ela recusou rapidamente, como sempre fazia. Tenho comida em casa, obrigada. Mas uma resposta automática que Ricardo estava começando a questionar. Quantas pequenas mentiras educadas Beatriz contava durante o dia. Pequenas barreiras que criavam distância entre ela e o mundo ao redor. Foi na hora do lanche que Ricardo notou algo que mudou tudo. Beatriz estava na cozinha preparando um café quando pensou que ele não estava olhando. Ela abriu a bolsa preta que sempre carregava e tirou um frasco pequeno de remédio. Ricardo não conseguiu ver o nome do medicamento, mas reconheceu a farmácia do rótulo. Era uma farmácia cara, especializada em medicamentos importados e tratamentos específicos. Beatriz tomou 2 comprimidos rapidamente e guardou o frasco de volta na bolsa. Quando Ricardo entrou na cozinha alguns minutos depois, ela estava normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Beatriz, você está se sentindo bem? Posso chamar um médico se quiser. Não precisa, Sr. Santos. Só uma dor de cabeça leve. Dor de cabeça que precisava de remédio caro? Ricardo não comprou a explicação, mas também não insistiu. Ainda não. À tarde, passou com Ricardo prestando atenção em cada detalhe do comportamento de Beatriz. Ela trabalhava incansavelmente, mas ele notou que ela fazia pausas frequentes, sempre discretas, sempre quando pensava que ninguém estava vendo. Apoiava-se na vassoura por alguns segundos, respirava fundo antes de subir as escadas, sentava na beirada da cama quando estava arrumando os quartos. Às 3 da tarde, Beatriz guardou os materiais de limpeza no armário do corredor e foi buscar a bolsa. Como sempre, ela se dirigiu ao escritório de Ricardo para se despedir. Terminei por hoje, Sr. Santos. Até amanhã. Beatriz, espera um pouco. Ricardo se levantou da mesa. Quero falar com você sobre uma coisa. Ele viu o corpo dela ficar tenso imediatamente. Fiz alguma coisa errada. Não. Na verdade é o contrário. Você trabalha aqui há 3 meses e nunca tivemos uma conversa séria sobre salário. Quero dar um aumento substancial para você. Beatriz piscou algumas vezes, claramente surpresa. Um aumento? 50% a mais do que você ganha agora. E quero regularizar completamente sua situação. Carteira assinada, plano de saúde, tudo certinho. Ricardo esperava ver alegria, ou pelo menos alívio. Em vez disso, viu pânico. Beatriz ficou pálida e começou a balançar a cabeça. Não posso aceitar, Sr. Santos. Por que não? Eu não mereço tanto assim. O trabalho que faço vale o que já recebo. Era uma resposta sem lógica. E Ricardo sabia que ela estava mentindo. Beatriz, você é a melhor funcionária que já tive. Merece muito mais do que ofereço. Não posso aceitar, ela repetiu, mais firme. Mas obrigada pela consideração.
Ricardo ficou observando enquanto ela saía da casa apressadamente. Havia algo muito errado ali. Pessoa nenhuma recusava um aumento de 50% sem uma razão muito séria. E ele estava determinado a descobrir qual era. Naquela noite, Ricardo não conseguiu tirar Beatriz da cabeça. Ficou andando pela casa vazia, repensando cada interação que tinham tido nos últimos 3 meses. As recusas constantes para conversas, a negativa em aceitar qualquer favor, a forma como ela sempre parecia estar com pressa para ir embora. Na manhã seguinte, Ricardo estava na varanda às 6h30, esperando Beatriz chegar. Quando ela passou pelo portão, ele prestou atenção especial na forma como ela caminhava. Havia uma lentidão sutil nos movimentos, como se ela estivesse economizando energia. Durante o café da manhã, Ricardo tentou uma abordagem diferente. Beatriz, você mora longe daqui? Não muito. Tem família? Uma pausa longa antes de responder. Tenho filhos. Outra pausa ainda mais longa. Tenho 2 filhos. Era a primeira informação pessoal real que Beatriz tinha compartilhado em 3 meses. Ricardo sentiu como se tivesse ganhado uma pequena vitória, mas também percebeu a dor na voz dela quando mencionou os filhos. Que idade eles têm? 8 e 5 anos. Deve ser uma idade gostosa. Crianças dessa idade estão sempre cheias de energia. Beatriz não respondeu. Simplesmente recolheu os pratos e foi para a cozinha. Mas Ricardo tinha visto lágrimas se formando nos olhos dela antes de ela se virar. O dia passou com Ricardo observando ainda mais atentamente. Por volta das 2 da tarde, enquanto Beatriz estava limpando a sala, aconteceu algo que mudou tudo. Ela estava passando aspirador quando de repente parou, apoiou-se na parede e fechou os olhos. Ricardo pensou que ela estava apenas cansada, mas então viu as pernas dela tremendo. Beatriz tentou dar mais um passo e simplesmente desabou. O aspirador caiu com um barulho forte e ela ficou no chão, inconsciente. Ricardo correu para ajudá-la. Beatriz estava pálida, a respiração fraca, o pulso acelerado. Ele a carregou para o sofá e ligou imediatamente para a emergência médica. Não, Beatriz murmurou quando acordou alguns minutos depois, ainda desorientada. Não precisa chamar médico. Beatriz, você desmaiou. Precisa de atendimento médico. Não, dessa vez foi quase um grito. Por favor, não chame médico. Eu estou bem. Ricardo nunca tinha visto tanto desespero nos olhos de uma pessoa. Beatriz, você claramente não está bem. Quando foi a última vez que comeu uma refeição completa? Eu como, ela respondeu, mas a mentira era óbvia. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira? Beatriz não respondeu. Beatriz, o que está acontecendo? Por que você está se matando de trabalhar? Por que recusa ajuda? Por que tem tanto medo de médico? Ela começou a chorar. Não era choro delicado, mas soluços profundos de alguém que estava guardando dor há muito tempo. Ricardo se sentou ao lado dela no sofá, e pela primeira vez em 3 meses, Beatriz não se afastou quando ele se aproximou. Eu preciso deste emprego, ela sussurrou entre lágrimas. Não posso perder este emprego. Você não vai perder emprego nenhum, mas precisa me contar o que está acontecendo. Beatriz olhou para ele com olhos vermelhos e inchados. Eu não posso, Sr. Santos, não posso falar sobre isso. Ricardo viu que pressionar mais não ia adiantar nada naquele momento. Beatriz estava claramente em estado de choque emocional. Ele a ajudou a se levantar, insistiu que ela bebesse um pouco de água com açúcar e a liberou mais cedo. Vai para casa descansar. Amanhã conversamos melhor. Beatriz pegou a bolsa e se dirigiu para a porta, mas dessa vez, em vez de simplesmente aceitar, Ricardo tomou uma decisão. Ele ia descobrir o que estava acontecendo com Beatriz Lima e ia descobrir hoje. 15 minutos depois que Beatriz saiu, Ricardo estava no carro dele, dirigindo na direção que ela tinha seguido. Ele se sentia um pouco culpado por seguir a funcionária, mas a preocupação era maior que o constrangimento.
Beatriz estava claramente em uma situação desesperadora, e ele precisava entender o que era antes de poder ajudar. Ricardo manteve distância segura, seguindo o ônibus que Beatriz tinha pego. Ela desceu em um bairro popular, bem diferente da região onde ele morava. Ricardo estacionou discretamente e começou a seguir a pé. Beatriz caminhava com pressa, mas Ricardo notou que ela não estava indo na direção das casas residenciais. Em vez disso, ela estava se dirigindo para um conjunto habitacional da Zona Leste. Ricardo viu Beatriz subir as escadas de um prédio modesto, correndo como se cada segundo fosse precioso. Se você está acompanhando essa história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo relatos que tocam o coração. Ele esperou alguns minutos, observando pela janela do térreo. Às 4:30 da tarde, através de uma fresta na cortina, Ricardo viu algo que fez seu coração se contrair. Beatriz estava abraçando duas crianças pequenas que a aguardavam ansiosas. Uma menina de uns 5 anos e um menino que parecia ter 8. As crianças se grudaram nela como se tivessem esperado esse momento o dia inteiro. Beatriz os abraçou com uma intensidade que Ricardo nunca tinha visto. Era um abraço de alguém que tinha passado o dia inteiro pensando naquele momento. Ricardo ficou observando por mais alguns minutos. Viu Beatriz tirando algumas frutas da bolsa e entregando para as crianças. Viu ela ajudando o menino com o que parecia ser lição de casa. Viu a menina mostrando desenhos para a mãe com entusiasmo. Era uma cena de família normal, exceto pela tensão que Ricardo conseguia perceber mesmo de longe. Havia algo na forma como Beatriz olhava ao redor, como se estivesse sempre alerta, sempre preocupada. Foi então que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de simplesmente ir embora com as informações que tinha descoberto, ele decidiu bater na porta. Precisava entender completamente a situação de Beatriz antes de poder ajudá-la de verdade. O som da campainha ecoou pelo apartamento pequeno. Ricardo ouviu passos apressados e a voz de Beatriz perguntando quem era. Quando ela abriu a porta e viu Ricardo ali, seu rosto ficou vermelho de vergonha e surpresa. "Senhor Santos, o que o senhor está fazendo aqui? Como descobriu onde eu moro?" Ricardo podia ver que ela estava tentando bloquear a visão do interior do apartamento com o próprio corpo. "Beatriz, eu me preocupei com você depois do que aconteceu hoje. Precisava ter certeza de que estava bem. Posso entrar?" Ela hesitou por um longo momento, claramente dividida entre a educação de sempre e o constrangimento da situação. Finalmente, ela se afastou e permitiu que ele entrasse. O que Ricardo viu dentro do apartamento o chocou profundamente. O espaço era menor do que ele tinha imaginado, talvez 40 metros quadrados no máximo. Na sala minúscula, havia uma mesa de plástico onde o menino estava fazendo a lição de casa, uma televisão pequena e velha, um sofá que já tinha visto dias melhores. A menina estava brincando no chão com bonecas de pano que pareciam ter sido remendadas várias vezes. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi o que estava faltando. Não havia praticamente nenhum móvel além do essencial. Não havia decoração. Não havia sinais de abundância ou mesmo de conforto básico. "Tio, você é o patrão da mamãe?" perguntou o menino, levantando os olhos do caderno. "João, não incomoda o senhor", Beatriz disse rapidamente, mas Ricardo se aproximou da mesa. "Como você se chama, campeão?" "João. E você?" "Luísa", respondeu a menina tímida, se escondendo atrás da mãe. "Mamãe sempre fala que você é muito bom. Você vai ficar para jantar?" A pergunta inocente da criança ecoou pelo apartamento como um convite carregado de esperança. Ricardo olhou para Beatriz, que estava com os olhos cheios de lágrimas, claramente mortificada pela situação. "Eu não queria que você soubesse", ela sussurrou. "Não queria que ninguém soubesse." Ricardo olhou ao redor novamente.
dessa vez prestando atenção em detalhes que contavam uma história dolorosa. A geladeira estava entreaberta e ele podia ver que estava quase vazia. Apenas algumas frutas, um resto de leite, algumas fatias de pão. Na mesa da cozinha havia uma pilha de contas que pareciam estar aguardando pagamento há muito tempo. O apartamento estava limpo e organizado, mas era óbvio que a família estava passando por dificuldades financeiras sérias. Beatriz, me conta o que está acontecendo aqui, Ricardo disse gentilmente, sentando-se na cadeira ao lado de João. A criança continuou fazendo a lição, mas Ricardo podia sentir que estava prestando atenção na conversa. Onde está o pai deles? A pergunta fez Beatriz fechar os olhos como se tivesse recebido um golpe físico. Fernando, ela disse simplesmente. Sumiu quando soube que Luísa vinha. Disse que já tinha responsabilidade demais com João. Nunca mais apareceu. Nunca deu 1 centavo de pensão. Luísa nem conhece o próprio pai. Ricardo sentiu uma raiva surda crescer dentro dele. Não raiva de Beatriz, mas da situação, da injustiça, de um homem que abandonou 2 crianças e uma mulher que claramente precisavam dele. E sua família, seus pais? Beatriz apontou para o quarto ao lado. Minha mãe, Dona Carmen, ela tem demência senil. Precisa de cuidados especiais. Eu pago uma cuidadora para ficar com ela enquanto estou trabalhando, mas é caro, muito caro. A peça do quebra-cabeça começou a se encaixar na mente de Ricardo. Por isso, ela trabalhava com tanta dedicação. Por isso, recusava qualquer favor. Por isso, tinha tanto medo de perder o emprego. Posso conhecer sua mãe? Ricardo perguntou. Beatriz hesitou, mas depois o levou até o quarto pequeno. Dona Carmen estava sentada numa cadeira, olhando pela janela, mas Ricardo percebeu que ela não estava realmente vendo nada. Seus olhos tinham aquele olhar distante típico de pessoas com demência avançada. Mãe, esse é o Sr. Santos, meu patrão, Beatriz disse suavemente. Dona Carmen olhou para Ricardo com curiosidade, mas não demonstrou reconhecimento. É um prazer conhecê-la, Dona Carmen, Ricardo disse, pegando delicadamente a mão da idosa. Quando voltaram para a sala, Ricardo entendeu completamente a dimensão do problema. Beatriz estava sustentando 4 pessoas com o salário de empregada doméstica, 2 crianças pequenas, uma mãe doente que precisava de cuidados especiais e ela própria. Não era de admirar que ela estivesse se matando de trabalhar. Não era de admirar que recusasse ajuda médica ou qualquer coisa que pudesse comprometer sua capacidade de trabalhar. Beatriz, quanto você gasta por mês para manter tudo isso? Ela hesitou antes de responder. É muita coisa, Sr. Santos. Aluguel, remédios da mãe, cuidadora, comida, transporte, roupas para as crianças, material escolar. Ricardo fez cálculos mentais rapidamente. O salário que ele pagava para Beatriz era bom para uma empregada doméstica, mas certamente não era suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas, especialmente com uma idosa que precisava de medicamentos caros e cuidados especializados. Como você consegue? Eu não consigo, ela admitiu finalmente. Às vezes fico sem comer para garantir que as crianças tenham pelo menos uma refeição por dia. Aos finais de semana, faço faxinas extras em outras casas. Já vendi tudo o que tinha de valor. Só não vendi ainda o anel da minha avó e uma pulseira que ela me deu, mas acho que vai ter que ser vendido também. A confissão saiu como um sussurro carregado de vergonha e desespero. Ricardo olhou para João, que estava claramente fingindo fazer a lição de casa, mas escutando cada palavra. Olhou para Luísa, que continuava brincando com as bonecas remendadas, inconsciente da gravidade da conversa dos adultos. Olhou para Beatriz, que estava com o rosto nas mãos, claramente mortificada por ter que expor sua situação desesperadora. Mamãe, estou com fome, Luísa disse baixinho. Já vai ser a hora do jantar, meu amor. Mamãe vai preparar alguma coisa gostosa. Ricardo viu Beatriz se dirigir para a cozinha e a seguiu.
Abriu a geladeira e viu que havia apenas algumas fatias de pão, um pedaço pequeno de queijo e um resto de leite. Era óbvio que não havia comida suficiente para uma refeição adequada para 3 pessoas, quanto mais 4. Beatriz, Ricardo disse gentilmente, você precisa aceitar minha ajuda, não como caridade, mas como alguém que se importa. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Eu não posso aceitar caridade, Senhor Santos. Tenho minha dignidade. Isso não é caridade, Beatriz. É humanidade. É uma pessoa ajudando outra que está passando por dificuldades. Amanhã mesmo vamos resolver isso. Vou aumentar seu salário, vou pagar um plano de saúde para toda a família, vou garantir que vocês tenham comida suficiente. Não, ela disse, mas sua voz estava fraca. Ricardo podia ver que ela estava lutando contra si mesma. O orgulho estava batalhando contra a necessidade desesperadora de aceitar ajuda. Beatriz, me olha nos olhos. Seus filhos precisam de você saudável e bem alimentada. Sua mãe precisa dos cuidados médicos adequados. Você não pode cuidar de todo mundo se não cuidar de si mesma primeiro. Tio Ricardo, você vai comer com a gente hoje? João perguntou da sala. Ele tinha parado de fingir que fazia lição e estava claramente esperando uma resposta. Ricardo olhou para Beatriz, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você deixar, eu adoraria jantar com vocês hoje. E amanhã vamos conversar sobre como resolver essa situação de uma vez por todas. Beatriz assentiu lentamente, finalmente cedendo à realidade de que precisava de ajuda. Estava bem, sussurrou, mas tem que ser um empréstimo. Quando eu conseguir, eu pago tudo de volta. Se isso te faz sentir melhor, pode ser um empréstimo, Ricardo concordou, sabendo que nunca cobraria nada de volta. Naquela noite, Ricardo viveu uma experiência que não tinha há muito tempo. Sentou-se à mesa pequena de plástico com Beatriz e as crianças, comendo um jantar simples que ela preparou com os poucos ingredientes que tinha. Pão com queijo, leite com achocolatado, algumas frutas que sobraram. Não era o tipo de refeição que Ricardo estava acostumado, mas foi uma das mais significativas de sua vida. João contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre as matérias que gostava e as que achava difíceis. Luísa mostrou seus desenhos, explicando cada rabisco com a seriedade de uma artista experiente. Ricardo descobriu que João sonhava em ser engenheiro como o tio que ele nunca conheceu, mas sobre quem a mãe sempre contava histórias. Luísa queria ser professora para ensinar outras crianças a desenhar. Eram sonhos simples, mas carregados de esperança. Durante toda a refeição, Ricardo observou Beatriz. Pela primeira vez, desde que a conhecia, ela parecia relaxada. Sorria genuinamente quando as crianças falavam, ria das piadas bobas que faziam. Era como se um peso tivesse saído dos ombros dela, pelo menos temporariamente. Depois do jantar, Ricardo ajudou João com a lição de matemática enquanto Beatriz dava banho em Luísa. Era surreal para ele estar ali, naquele apartamento pequeno, vivendo uma rotina familiar que nunca tinha experimentado. Aos 40 anos, solteiro por escolha, focado apenas no trabalho, Ricardo estava descobrindo algo que não sabia que estava perdendo. A sensação de ser necessário, não apenas profissionalmente, mas humanamente, de fazer parte de algo maior que números e contratos. Tio Ricardo, você vai voltar amanhã? João perguntou quando estava terminando a lição. Ricardo olhou para Beatriz, que estava secando o cabelo de Luísa com uma toalha velha. Se sua mãe deixar, eu gostaria muito de voltar. Claro que pode voltar, Luísa disse, correndo para abraçar as pernas dele. Você é legal. Ricardo sentiu o coração apertar. Havia quanto tempo não recebia um abraço espontâneo? Havia quanto tempo não se sentia genuinamente querido por alguém? Quando chegou a hora de ir embora, Ricardo se despediu das crianças e conversou rapidamente com Beatriz na porta.
Amanhã, logo depois do trabalho, eu volto aqui. Vamos ao supermercado, vamos comprar comida de verdade para essa família. E vamos conversar sobre suas condições de trabalho. Senhor Santos, Ricardo. Me chama de Ricardo. Ricardo, ela corrigiu, ainda meio sem jeito. Eu não sei como agradecer o que você está fazendo. Não precisa agradecer nada. É o mínimo que qualquer pessoa decente faria. Na manhã seguinte, tudo mudou. Beatriz chegou ao trabalho no horário de sempre, mas havia algo diferente nela. Ainda era dedicada e eficiente, mas não tinha mais aquela tensão desesperada nos ombros. Sorriu quando cumprimentou Ricardo, um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto dela. Durante o café da manhã, ela aceitou se sentar à mesa com ele pela primeira vez. Conversaram sobre as crianças, sobre os planos que Ricardo tinha para ajudar a família, sobre como iam organizar a nova rotina. Às 3 da tarde, em vez de se despedir apressadamente como sempre fazia, Beatriz esperou Ricardo terminar alguns telefonemas importantes. Eles saíram juntos da mansão, pegaram o carro dele e foram buscar João e Luísa na escola. As crianças ficaram extasiadas ao ver o carro luxuoso, mas o que mais as impressionou foi ter alguém para buscá-las além da mãe. Outros pais e mães olhavam curiosos para o homem bem vestido, que claramente não pertencia àquele ambiente, mas que brincava naturalmente com duas crianças da periferia. Do colégio, foram direto ao supermercado. Ricardo disse para Beatriz escolher tudo o que precisasse sem se preocupar com o preço. Foi emocionante ver João e Luísa correndo pelos corredores, animados com a possibilidade de escolher cereal, biscoitos, frutas e verduras frescas. Coisas que para Ricardo eram banais, mas que para elas representavam abundância e segurança. Beatriz escolheu com cuidado, ainda claramente desconfortável com a generosidade, mas entendendo que era necessário para o bem-estar das crianças. Quando chegaram ao apartamento com as sacolas de compras, Dona Carmen estava na sala com a cuidadora. Ricardo foi apresentado formalmente à idosa e à funcionária que cuidava dela. Conversou sobre as necessidades específicas de Dona Carmen, sobre medicamentos que ela precisava, sobre cuidados que poderiam melhorar sua qualidade de vida. Decidiu que ia contratar uma cuidadora mais qualificada, com formação em geriatria, para que Dona Carmen tivesse o atendimento que merecia. Naquela noite, Ricardo jantou novamente com a família. Dessa vez, a mesa estava farta. Havia carne, arroz, feijão, salada, suco natural, frutas para a sobremesa. As crianças comeram com apetite, mas sem exagero. Era óbvio que ainda não estavam acostumadas com a abundância, que ainda tinham memória da escassez. Beatriz comeu uma refeição completa pela primeira vez desde que Ricardo a conhecia. Vê-la saboreando cada garfada, relaxada e sem pressa, foi mais gratificante para ele do que qualquer negócio milionário que já havia fechado. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam desenho na televisão e Beatriz organizava a cozinha, Ricardo teve um momento de reflexão profunda. Ali estava ele, um homem que tinha passado 40 anos acumulando riqueza material, descobrindo que a verdadeira riqueza estava em momentos simples como aqueles. Em risadas de crianças, em sorrisos de gratidão, em abraços espontâneos, em fazer diferença real na vida de pessoas que precisavam. Os dias seguintes se transformaram numa rotina que Ricardo nunca imaginou que poderia ter. Pela manhã, Beatriz trabalhava na mansão com a eficiência de sempre, mas agora sem a tensão desesperada que carregava antes. Conversavam durante o café, ela contava sobre as crianças, ele compartilhava detalhes do trabalho. Havia uma familiaridade crescendo entre eles que ia muito além da relação patrão e empregada. Era como se estivessem se tornando parceiros na missão de cuidar de João, Luísa e Dona Carmen. Todas as tardes, Ricardo deixava o trabalho mais cedo para buscar as crianças na escola.
Essa rotina se tornou o momento favorito do dia para ele. João sempre tinha alguma história engraçada para contar sobre os professores ou colegas. Luísa sempre tinha um desenho novo para mostrar, feito especialmente para o tio Ricardo. O carinho espontâneo das crianças estava preenchendo um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Aos poucos, Ricardo estava descobrindo o que significava ser uma figura paterna. As noites no apartamento se tornaram sagradas. Ricardo jantava com a família, ajudava João com as lições de casa, brincava com Luísa, conversava com Dona Carmen nos momentos em que ela estava mais lúcida. A idosa tinha dias melhores e piores, mas a nova cuidadora especializada que Ricardo contratou estava fazendo diferença significativa. Dona Carmen estava tomando medicamentos adequados, fazendo fisioterapia, tendo estímulos cognitivos que ajudavam a retardar o avanço da demência. Foi numa dessas noites, cerca de 2 semanas depois da primeira visita, que Ricardo percebeu algo mudando dentro dele. Não era apenas compaixão ou generosidade que sentia por aquela família. Era algo mais profundo, mais pessoal. Quando olhava para Beatriz, ajudando Luísa a escovar os dentes, quando a via pacientemente explicando a lição para João, quando observava a delicadeza com que cuidava da mãe doente, Ricardo sentia uma admiração que ia muito além do respeito profissional. Beatriz era uma mulher extraordinária, forte, dedicada, carinhosa, inteligente. Havia passado anos sacrificando tudo por sua família, mantendo a dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ricardo começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como seus olhos brilhavam quando ria das palhaçadas das crianças. A paciência infinita que tinha com Dona Carmen, mesmo nos dias mais complicados. A gratidão genuína que demonstrava por cada pequena ajuda, sem nunca perder a postura altiva que a caracterizava. Uma noite, quando estava ajudando Beatriz a organizar a cozinha depois do jantar, Ricardo se deu conta de que estava apaixonado. Não foi uma revelação dramática, mas uma certeza suave que se instalou em seu coração. Ali estava a mulher que ele havia procurado a vida inteira sem saber. Não uma mulher interessada em sua fortuna ou status social, mas alguém que o via como homem, como pessoa, como possível companheiro na jornada da vida. Alguém que precisava dele não por dinheiro, mas por amor, parceria, família. Se essa história está tocando seu coração até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que nos fazem refletir sobre o amor verdadeiro. Ricardo começou a prestar atenção se Beatriz demonstrava algum sinal de que seus sentimentos poderiam ser correspondidos. Notou que ela sorria mais quando estava com ele, que aceitava sugestões sobre passeios nos finais de semana, que parecia confortável com a presença dele no apartamento, como se ele fosse parte natural da família. Quando as crianças faziam comentários sobre ele ser como um pai para elas, Beatriz não corrigia nem se mostrava desconfortável, apenas sorria com ternura. Um sábado, Ricardo sugeriu um passeio no parque com as crianças. Foi a primeira vez que saíram todos juntos como uma família de verdade. João correu pelo gramado, brincou nos brinquedos, fez amizade com outras crianças. Luísa colheu flores para fazer um buquê para a mãe e outro para o vovó. Beatriz e Ricardo caminharam lado a lado, conversando sobre planos para as crianças, sobre sonhos que estavam se tornando realidade. Foi um dia perfeito, daqueles que ficam gravados na memória para sempre. Durante o piquenique que fizeram na sombra de uma árvore, Ricardo observou sua família improvisada. João contando piadas que arrancavam gargalhadas de Luísa. Beatriz distribuindo sanduíches com o carinho de sempre.
O sol filtrado pelas folhas criando um ambiente mágico ao redor deles. Naquele momento, Ricardo soube com absoluta certeza que queria passar o resto da vida criando momentos como aquele. Queria ser marido de Beatriz, pai de João e Luísa, genro de Dona Carmen. Queria formar oficialmente a família que seu coração havia escolhido. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e Dona Carmen estava descansando, Ricardo e Beatriz ficaram sozinhos na sala pequena. Conversavam sobre planos para a semana seguinte, quando Ricardo decidiu testar o terreno. Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em se casar novamente? Em dar uma nova chance ao amor? Ela ficou em silêncio por um momento, claramente pensando na resposta. Já pensei, ela disse finalmente. Mas seria difícil encontrar alguém que aceitasse minha situação. 2 filhos, uma mãe doente, responsabilidades enormes. Não é exatamente o que a maioria dos homens procura numa parceira. E se fosse alguém que não apenas aceitasse sua situação, mas que amasse cada parte dela? Alguém que quisesse ser pai das suas crianças e filho da sua mãe? Beatriz olhou para Ricardo com surpresa, como se estivesse tentando decifrar o que ele realmente queria dizer. Ricardo, do que você está falando? Ele respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar tudo entre eles. Estou falando de mim, Beatriz. Estou falando do que sinto por você, pelas crianças, por essa família que vocês me permitiram fazer parte. Estou apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Beatriz ficou olhando para ele como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Ricardo, você tem certeza do que está dizendo? Você é um homem rico, bem-sucedido. Pode ter qualquer mulher que quiser. Por que escolheria uma empregada doméstica com 2 filhos e uma mãe doente? Porque você não é apenas uma empregada doméstica. Ricardo respondeu, pegando delicadamente as mãos dela. Você é a mulher mais forte, corajosa e carinhosa que já conheci. Você é a mãe que todo filho merece ter. Você é a filha que cuida da própria mãe com amor incondicional. Você é a mulher por quem me apaixonei completamente. Mas, Ricardo, nossa situação é muito complicada. Você é meu patrão, eu sou sua funcionária. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que sou interesseira, que estou me aproveitando da sua bondade. Que me importa o que as pessoas vão falar? Ricardo respondeu com convicção. O que importa é o que sentimos um pelo outro. O que importa é a família que podemos formar juntos. Beatriz, você me fez descobrir o que é realmente importante na vida. Durante 40 anos, busquei sucesso profissional, acumulei riqueza, construí um império, mas estava vazio por dentro. Você e as crianças trouxeram significado para minha existência. Beatriz começou a chorar, mas eram lágrimas de emoção, não de tristeza. Ricardo, eu também sinto algo por você. Como não sentir? Você chegou na nossa vida quando mais precisávamos, não apenas com ajuda financeira, mas com carinho genuíno. Você trata meus filhos como se fossem seus. Você cuida da minha mãe com respeito e amor. Você me faz sentir mulher novamente, não apenas mãe e cuidadora. Mas tenho medo, Ricardo. Medo de não ser suficiente para você. Medo de que um dia você se canse da nossa realidade. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que nos fazem crescer como pessoas. Beatriz, me escuta bem, Ricardo disse, secando as lágrimas do rosto dela com o polegar. Você não vai se cansar de mim, não vai sentir falta da sua vida de solteiro, da liberdade, das mulheres da sua classe social? Nunca, ele respondeu sem hesitar. Minha vida de solteiro era vazia. Minha liberdade era solidão disfarçada.
E as mulheres da minha classe social nunca me deram o que você me dá todos os dias. Amor verdadeiro, uma família de verdade, um propósito real para viver. Eu te amo, Beatriz. Amo você, amo João, amo Luísa, amo Dona Carmen. Quero oficializar essa família que meu coração já escolheu. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite, na sala pequena do apartamento, rodeados pelo silêncio das crianças dormindo e o carinho de Dona Carmen descansando no quarto ao lado. Foi um beijo suave, carregado de amor, esperança e promessas de futuro. Quando se separaram, Beatriz sorriu através das lágrimas. Eu também te amo, Ricardo. Amo o homem generoso que você é. Amo como você trata meus filhos. Amo como você trouxe alegria para nossa casa. Se você tem certeza do que quer, eu aceito construir essa família junto com você. Os meses seguintes foram de pura felicidade. Ricardo pediu demissão de Beatriz como empregada e a contratou como administradora de seus negócios. Uma posição que ela desempenhava naturalmente bem, dada sua organização e dedicação. As crianças se adaptaram rapidamente à nova realidade. João começou a chamar Ricardo de pai, um título que ele recebia com orgulho e emoção. Luísa se grudou nele como se fosse seu pai biológico desde sempre, pedindo para ele ler histórias antes de dormir e levar ela para passeios nos finais de semana. Dona Carmen também aceitou Ricardo como parte da família. Nos dias bons, conversava com ele sobre a juventude, sobre os netos que adorava, sobre como estava feliz vendo a filha sorrindo novamente. Ricardo contratou os melhores especialistas para cuidar dela, garantindo que tivesse todo o conforto e dignidade que merecia. O apartamento pequeno foi substituído por uma casa maior. Mas eles mantiveram a simplicidade e o carinho que caracterizavam a família. 6 meses depois de declararem amor um pelo outro, Ricardo decidiu que era hora de oficializar a união. Mas queria fazer algo especial, algo que honrasse a jornada que percorreram juntos. Numa noite estrelada, organizou um jantar romântico no jardim da mansão, onde tudo começou. As crianças ajudaram a decorar o espaço com flores e velas. Dona Carmen estava presente, lúcida e sorridente, acompanhada pela cuidadora que se tornara parte da família. Quando chegou o momento da sobremesa, Ricardo se levantou da mesa e se ajoelhou diante de Beatriz. João e Luísa ficaram em silêncio absoluto, claramente entendendo a importância do momento. Beatriz, você transformou minha casa num lar, minha vida numa aventura de amor, meu coração numa fonte inesgotável de felicidade. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Quer casar comigo e oficializar essa família que já existe em nossos corações? As lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Beatriz, enquanto ela olhava para o anel de noivado que Ricardo segurava. Não era apenas uma joia cara, mas um símbolo de tudo que haviam construído juntos. Sim, ela respondeu sem hesitar. Sim, eu quero casar com você e formar oficialmente essa família que já amo tanto. João e Luísa correram para abraçar os dois, gritando de alegria. Até Dona Carmen aplaudiu delicadamente, um sorriso sereno no rosto que mostrava que entendia a importância daquele momento. Os preparativos do casamento foram feitos em família. Beatriz queria algo simples, mas Ricardo insistiu em uma cerimônia que marcasse apropriadamente o início de suas vidas juntos. Decidiram por uma festa íntima na fazenda da família de Ricardo, um lugar bucólico que combinava perfeitamente com a simplicidade e autenticidade do amor que sentiam. Apenas familiares próximos e amigos especiais foram convidados. João seria o pajem, entregando as alianças com o orgulho de quem finalmente teria um pai oficial. Luísa seria a dama de honra, espalhando pétalas de rosas no caminho da mãe. Durante os preparativos, Ricardo apresentou Beatriz aos amigos e sócios. Inicialmente,
Houve surpresa e até alguns comentários sussurrados sobre a diferença de classe social entre eles. Mas bastava alguns minutos na presença de Beatriz para que qualquer preconceito se dissipasse. Sua elegância natural, inteligência e bondade genuína conquistavam a todos. Ela não tentava impressionar ninguém ou fingir ser quem não era. Sua autenticidade era sua maior qualidade, e isso ficava evidente para qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. As crianças estavam eufóricas com a perspectiva do casamento. João perguntava constantemente se poderia oficialmente chamar Ricardo de pai depois da cerimônia. Luísa desenhava vestidos de noiva para a mãe e planejava como ia jogar as pétalas de flores. A felicidade infantil deles era contagiante e reforçava para Ricardo que estava tomando a decisão mais acertada de sua vida. Ele não estava apenas se casando com Beatriz, estava adotando uma família completa e se tornando o pai que sempre sonhou ser. Dona Carmen também estava envolvida nos preparativos, dentro de suas limitações. Nos dias bons, ela ajudava Beatriz a escolher detalhes da decoração e relembrava histórias do próprio casamento, décadas atrás. Ricardo providenciou para que ela tivesse um vestido especial para a ocasião e garantiu que houvesse uma enfermeira discreta presente durante toda a festa, caso precisasse de cuidados especiais. A presença dela na cerimônia era fundamental para Beatriz, que queria que a mãe testemunhasse sua felicidade. A semana antes do casamento foi repleta de emoções. Ricardo formalizou legalmente a adoção de João e Luísa, um processo que vinha tramitando há meses. Quando os papéis foram assinados e as crianças oficialmente se tornaram seus filhos perante a lei, todos choraram de emoção. João abraçou Ricardo e disse: "Agora você é meu pai de verdade." Luísa simplesmente se grudou nele e não quis mais sair do colo. Para Ricardo, aquele momento foi tão significativo quanto o próprio casamento. Na véspera do casamento, Ricardo e Beatriz tiveram uma conversa íntima sobre o futuro. Estavam na varanda da fazenda, observando as estrelas, enquanto as crianças dormiam no quarto que seria deles durante o fim de semana. "Beatriz, você está feliz? Completamente feliz?" ela perguntou, como se ainda precisasse de confirmação. Ricardo a puxou para mais perto e olhou nos olhos dela. "Beatriz, há 40 anos eu pensava que felicidade era ter sucesso nos negócios, acumular dinheiro, construir patrimônio. Agora eu sei que felicidade é isto: ter você ao meu lado, ter João e Luísa me chamando de pai, ter Dona Carmen sorrindo para mim como se eu fosse filho dela. Você me deu uma família, me deu amor, me deu propósito. Sou o homem mais feliz do mundo." "E eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz novamente", Beatriz respondeu. "Depois que Fernando me abandonou, pensei que minha vida seria apenas trabalho e responsabilidades, que nunca mais teria alguém para dividir os pesos e multiplicar as alegrias. Você provou que eu estava errada. Você me deu de volta a capacidade de sonhar, de planejar um futuro, de me sentir amada e valorizada como mulher, não apenas como mãe." Eles se beijaram sob as estrelas, selando mais uma vez o compromisso que assumiriam oficialmente no dia seguinte. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. A fazenda estava decorada com flores do campo, fitas brancas e a simplicidade elegante que caracterizava o casal. Beatriz estava radiante em um vestido simples, mas elegante, escolhido mais pela comodidade e pela adequação ao ambiente rural do que pelo luxo. Ela queria se sentir ela mesma no dia mais importante de sua vida. Ricardo a aguardava no altar improvisado, sob uma árvore centenária, visivelmente emocionado. Quando João entregou as alianças, suas pequenas mãos tremiam de emoção. Quando Luísa jogou as pétalas no caminho da mãe, seu sorriso iluminava toda a fazenda.
Quando Dona Carmen, auxiliada pela enfermeira, levantou da cadeira para abraçar o novo genro, não havia olho seco entre os convidados. A cerimônia foi simples, mas carregada de amor genuíno e emoção verdadeira. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Ricardo e Beatriz se beijaram enquanto eram cercados por João, Luísa e até Dona Carmen, que quiseram fazer parte do abraço coletivo. A festa de casamento foi exatamente como o casal havia sonhado, íntima, alegre e cheia de amor. Os convidados dançaram na pista improvisada, montada no jardim da fazenda, enquanto uma banda local tocava músicas românticas e canções familiares que fizeram todos cantarem juntos. João e Luísa foram as estrelas da festa, dançando com os convidados, brincando com outras crianças presentes e recebendo carinho de todos. Ver as crianças tão felizes e integradas confirmou para Ricardo que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. Durante a valsa dos noivos, Ricardo sussurrou no ouvido de Beatriz: "Obrigado por me dar a família que sempre sonhei. Obrigado por me fazer descobrir o que é amor de verdade." Ela respondeu: "Obrigado por me salvar quando mais precisava e por transformar nossa luta numa história de amor. Obrigado por ser o pai que meus filhos sempre mereceram ter." Eles dançaram abraçados, cercados pelos sorrisos de aprovação dos convidados e pelas risadas das crianças que brincavam ao redor da pista. Dona Carmen, mesmo com as limitações impostas pela demência, estava claramente feliz. Sentada numa cadeira decorada especialmente para ela, sorria constantemente e aplaudia sempre que a música parava. Em alguns momentos de lucidez, comentava com a enfermeira como estava orgulhosa da filha e como Ricardo parecia ser um bom homem. Para Beatriz, ter a mãe presente e aparentemente feliz no seu casamento foi uma bênção que tornava o dia ainda mais especial. Quando chegou a hora dos discursos, Ricardo pediu um microfone e se dirigiu aos convidados. Amigos, família, pessoas queridas que vieram celebrar conosco este momento único. Eu quero contar para vocês como chegamos até aqui. Há alguns meses, eu era um homem rico em dinheiro, mas pobre em amor. Tinha tudo materialmente, mas estava vazio espiritualmente. Até que Beatriz chegou na minha vida, trazendo consigo não apenas seu trabalho dedicado, mas uma lição sobre o que realmente importa na vida. Ele continuou visivelmente emocionado. Beatriz me ensinou que riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que sucesso não se mede apenas por números bancários, mas pela quantidade de amor que conseguimos dar e receber. João e Luísa me ensinaram que ser pai não tem nada a ver com genética e tudo a ver com presença, carinho e dedicação. Dona Carmen, mesmo com suas limitações, me ensinou sobre dignidade e sobre como o amor de uma família pode superar qualquer dificuldade. Beatriz também quis falar. Com a voz embargada pela emoção, ela agradeceu a presença de todos e contou um pouco de sua jornada. Houve momentos em que pensei que não conseguiria criar meus filhos sozinha, que não teria forças para cuidar da minha mãe e garantir um futuro digno para minha família. Mas a vida me mostrou que quando menos esperamos, aparecem anjos disfarçados de pessoas comuns. Ricardo foi nosso anjo. Não apenas nos ajudou financeiramente, mas nos deu amor, carinho e uma família completa. Hoje não estou apenas me casando com o homem que amo, estou oficializando a família que meu coração já havia escolhido. João, que havia pedido para falar também, pegou o microfone com a seriedade de um adulto. Eu quero agradecer ao papai Ricardo, ele disse, fazendo Ricardo chorar abertamente. Antes dele, era só eu cuidando da mamãe e da Luísa e da vovó. Agora a gente tem um papai de verdade que brinca comigo, me ajuda com a lição e me leva para passear. E a mamãe sorri todo dia agora. Obrigado por cuidar da nossa família, papai.
O discurso espontâneo e sincero da criança tocou profundamente todos os presentes. Luísa, não querendo ficar para trás, também quis falar. Com seus 5 anos, disse simplesmente: Papai Ricardo, eu te amo muito. Obrigada por fazer a mamãe feliz e por me dar um irmão maior legal. Suas palavras inocentes arrancaram sorrisos e lágrimas de todos os convidados. A espontaneidade das crianças mostrava que aquela família havia se formado naturalmente, baseada em amor verdadeiro e não em conveniência. A festa continuou até tarde da noite. Ricardo e Beatriz dançaram com os filhos, conversaram com os convidados, cortaram o bolo em família e aproveitaram cada momento daquele dia especial. Quando finalmente as crianças ficaram cansadas, foram levadas para o quarto onde passariam a noite, acompanhadas por Dona Carmen e a enfermeira. O casal teve alguns momentos a sós para conversar sobre o dia perfeito que haviam vivido. Naquela noite, na suíte preparada especialmente para eles na fazenda, Ricardo e Beatriz conversaram sobre os planos para o futuro. Queriam viajar com as crianças, mostrar o mundo para João e Luísa. Queriam garantir a melhor educação possível para eles, estimular seus talentos e sonhos. Queriam cuidar de Dona Carmen com todo o carinho que ela merecia. E, principalmente, queriam continuar construindo a família amorosa que haviam começado. Se essa história tocou profundamente seu coração e você quer apoiar para que ela chegue a várias outras pessoas, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que transformam. Quando finalmente adormeceram como marido e mulher, Ricardo e Beatriz sabiam que estavam iniciando uma nova fase de suas vidas. Uma fase baseada em amor, companheirismo, família e propósito. Haviam provado que o amor verdadeiro pode superar diferenças sociais, que família não se define apenas por laços sanguíneos e que felicidade genuína está nas coisas simples da vida. Um abraço das crianças, um sorriso da pessoa amada, a segurança de ter uma família unida. 1 ano após o casamento, a vida da família Santos Lima estava mais estável e feliz do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Ricardo havia mudado completamente sua rotina de trabalho, priorizando passar tempo com a família sem comprometer seus negócios. Beatriz administrava parte das empresas dele com competência impressionante, provando que sua inteligência e dedicação se aplicavam a qualquer área. João e Luísa estavam estudando numa escola particular excelente, desenvolvendo seus talentos e fazendo novos amigos. Dona Carmen estava recebendo o melhor tratamento possível e, embora a demência continuasse progredindo, tinha momentos de lucidez cada vez mais frequentes, como se a felicidade da família estivesse tendo um efeito positivo em sua saúde. A mansão, que antes era silenciosa e vazia, agora estava sempre cheia de vida. Risadas das crianças ecoavam pelos corredores. A piscina, que ficava abandonada, virou cenário de tardes de diversão familiar. O jardim imenso se transformou em playground natural, onde João jogava bola e Luísa brincava com suas bonecas, agora novas e em abundância. Ricardo havia transformado um dos escritórios em quarto de brinquedos, outro em sala de estudos para as crianças e adaptado o térreo para receber Dona Carmen com todo o conforto que ela precisava. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café em família no jardim, Beatriz sentiu uma sensação estranha. Há alguns dias estava com enjoos matinais e uma sensibilidade diferente a certos cheiros. Inicialmente, pensou que fosse estresse ou algum problema alimentar, mas quando os sintomas persistiram, uma possibilidade começou a se formar em sua mente. Seria possível que estivesse grávida? A ideia a deixou simultaneamente animada e nervosa. Como Ricardo reagiria? Ele já havia se tornado pai de João e Luísa, mas ter um filho biológico seria diferente? Naquela tarde, enquanto Ricardo brincava com as crianças na piscina,
Beatriz discretamente foi a uma farmácia e comprou um teste de gravidez. Quando chegou em casa, trancou-se no banheiro com o coração batendo descompassado. Os minutos de espera pelo resultado pareceram horas. Quando finalmente olhou o teste, 2 linhas claras confirmaram sua suspeita. Estava grávida. Um misto de alegria, surpresa e ansiedade tomou conta dela. Como contar para Ricardo? Como as crianças reagiriam à chegada de um irmãozinho? Decidiu contar primeiro para Ricardo, a sós. Naquela noite, depois que João e Luísa foram dormir e Dona Carmen estava descansando, Beatriz pediu para conversar com o marido no jardim. Ricardo, preciso te contar uma coisa importante, ela disse, claramente nervosa. Ele imediatamente ficou preocupado. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está, sim. Na verdade, vai acontecer alguma coisa. Ricardo, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ricardo a olhava como se não conseguisse processar a informação. Grávida? Você tem certeza? Tenho. Fiz o teste hoje. Estamos esperando um bebê. A reação de Ricardo foi mais intensa do que Beatriz poderia ter imaginado. Ele gritou de alegria, a pegou no colo e rodou com ela pelo jardim. Sério? Vamos ter um bebê? Nosso bebê? A felicidade dele era tão genuína e contagiante que todas as preocupações de Beatriz se dissiparam imediatamente. Ricardo estava radiante, emocionado até as lágrimas. Aos 41 anos, finalmente seria pai biológico, algo que sempre sonhou, mas nunca havia priorizado. Beatriz, esse é o presente mais maravilhoso que você poderia me dar, ele disse, acariciando a barriga dela que ainda não mostrava sinais da gravidez. João e Luísa vão ter um irmãozinho. Nossa família vai crescer ainda mais. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. A felicidade de Ricardo era tão intensa que contagiou Beatriz, que também começou a chorar de emoção. Eles se abraçaram por longos minutos, planejando mentalmente como seria contar para as crianças, como seria preparar o quarto do bebê, como seria ter um recém-nascido na família. Quando contaram para João e Luísa, a reação foi de pura alegria. João, agora com 9 anos, ficou orgulhoso de ser o irmão mais velho e prometeu ensinar tudo ao bebê. Luísa, aos 6 anos, imediatamente começou a planejar como ia ajudar a cuidar do irmãozinho e quais brinquedos ia dividir com ele. As crianças fizeram perguntas adoráveis sobre como o bebê estava crescendo na barriga da mãe, se ele já podia ouvi-los falando, se eles poderiam escolher o nome. Dona Carmen, num dos seus momentos mais lúcidos em meses, entendeu perfeitamente a notícia da gravidez. Abraçou Beatriz com lágrimas nos olhos e disse que estava feliz em saber que viveria para conhecer mais um neto. A emoção da idosa comoveu toda a família e reforçou como aquele bebê seria recebido com amor por todos. Os meses seguintes foram de preparação intensa e muita alegria. Ricardo transformou um dos quartos da mansão no berçário mais lindo que Beatriz já havia visto. João e Luísa ajudaram a escolher cores, brinquedos e decoração. A família inteira participou da preparação para a chegada do novo membro. Ricardo estava mais apaixonado que nunca por Beatriz, vendo-a carregar seu filho biológico. Cuidava dela com zelo absoluto, garantindo que tivesse o melhor pré-natal, a melhor alimentação, todo o descanso necessário. Quando o bebê finalmente chegou, um menino lindo que recebeu o nome de Gabriel, Ricardo chorou de emoção ao segurá-lo pela primeira vez. Era pai biológico, finalmente. João e Luísa se encantaram com o irmãozinho, disputando quem ia ajudar mais nos cuidados. Dona Carmen, mesmo com as limitações da demência, sorria sempre que via o neto recém-nascido. A família estava completa, de uma forma que superava todos os sonhos que qualquer um deles poderia ter tido. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre como o amor pode transformar vidas completamente.
Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Vou tentar responder o máximo que conseguir. Obrigado por fazer parte dessa família incrível que não para de crescer. Nos vemos no próximo vídeo.